Mani Padme Hum, Om Mani Padme Hum. Eu vi mamãe Oxum na cachoeira, sentada na beira do rio. Eu vi mamãe Oxum na cachoeira. Saudações de paz e amor cósmicos, meus queridos irmãos de caminhada, com o meu coração transbordando de amor, alegria e felicidade que eu estou aqui ao lado de vocês em mais um momento quântico. Esse momento muito especial, onde nós tiramos aí alguns minutos para trocar ideias, trocar informações e tentar entender como funciona o universo à nossa volta e como nós podemos cada vez mais de forma consciente criarmos aí a nossa própria realidade. E afinal de contas é isso que o nosso querido e bem amado mestre Saint Germain vem tentando nos ensinar aí desde que a Pax foi fundada e muito antes da Pax ser fundada, desde que ele assumiu o projeto e o controle da era de Aquário no planeta Terra. Antes de seguirmos aí com o nosso programa, eu vou pedir a você, querido irmão, que está nos acompanhando de casa, que respire profunda e tranquilamente por alguns instantes, eleve os seus pensamentos aos planos superiores e visualize nesse momento que um tubo de luz azul cobalto desce do centro do universo, lhe envolve todos os seus corpos, o físico, o mental, o emocional e o espiritual. Essa luz azul funciona como a própria espada de Miguel e Arcanjo Miguel nesse momento posiciona os seus anjos e os seus guardiões nos 4 cantos da sala onde você está. E caso haja algum irmão, alguma consciência que não esteja preparada para escutar o que vai ser ensinado hoje, que ele seja então aí encaminhado para um local onde seja pertinente a sua estada. Agradecemos ao Arcanjo Miguel pela proteção e vamos então dar seguimento aí ao nosso momento quântico. É muito importante que vocês, sempre que forem conversar ou estudar a física quântica e a mecânica quântica, se conectem com a presença de Arcanjo Miguel. Por quê? Porque esse tema, mecânica quântica e física quântica, são temas que vão mudar a forma com que você se percebe, vão mudar a forma com que você percebe o universo à sua volta e, consequentemente, vai tocar aí nos seus paradigmas, nos seus sistemas de crença e nas suas zonas de conforto. Então, por isso, queridos irmãos, é importante estarmos ancorados, alinhados com as energias dos planos superiores e com toda a egrégora que está aí por trás da mecânica quântica, a egrégora que está trazendo para a humanidade esses conhecimentos numa linguagem moderna. Por que linguagem moderna? Porque física quântica e mecânica quântica são coisas que vêm os seres de luz, os grandes avatares, vêm tentando explicar esses conceitos há muitos anos para nós, muitos anos. Só que naquela época eles eram explicados através de parábolas, através de metáforas, porque era a linguagem daquela época. Hoje em dia nós estamos nos tornando cada vez mais seres informados, porque a velocidade da informação está realmente muito dinâmica e a tendência é aumentar. Então nada mais justo do que nós subirmos alguns degraus em termos de conhecimento a ser transmitido, porque a humanidade, de uma forma geral, já está pronta para receber esse tipo de linguagem. E já está pronta sendo muito generoso. Sendo realista, a humanidade precisa entender
como funciona o universo, como funciona a realidade última. Então, no nosso último programa, nós passamos aí uma breve animação explicando o experimento da dupla fenda. O experimento da dupla fenda, ele é a experiência laboratorial que fundamenta todos os conceitos da física quântica. Então, nós passamos uma animação de 15 minutos de duração que nós não vamos passar no programa de hoje para não ficarmos aí repetitivos, mas já adianto, querido telespectador, que num momento futuro nós vamos passar essa animação de novo, para que fique bem claro como funciona o experimento, o que ele significa e para que vocês, depois de entenderem, possam sentir o experimento, porque é aí que está a mudança de paradigma. É aí que vocês vão dar o famoso salto quântico e vão se tornar ativistas quânticos a partir do momento que se entende o experimento. Então, recapitulando aí com as minhas modestas palavras. Por que modestas? Porque o vídeo, a animação ela é muito bem explicada, muito bem detalhada, e no futuro vamos recapitulá-la, mas brevemente, só para você, meu querido irmão que está pegando o programa agora, no último programa nós explicamos o experimento chamado experimento da dupla fenda. Foi um experimento realizado em meados de 1800, aproximadamente há 200 anos nós temos conhecimento dessa experiência e, independente de qualquer lugar, independente de qualquer país que ela é realizada, ela mostra sempre o mesmo resultado. Como toda experiência de física, toda experiência científica tem que ser. Como funciona o experimento da dupla fenda? Então, os físicos, eles começaram a disparar elétrons separados, ou seja, um elétron por vez, através de uma placa de metal que ora tinha uma fenda aberta, ora tinha duas fendas abertas. Muito bem. O controle da abertura da segunda fenda era feito por um cientista. E disparava-se um elétron quando tinha uma fenda aberta. A tela, uma tela que era posicionada atrás da fenda para captar a chegada do elétron, mostrava que o elétron passou pela fenda. Uma partícula passou pela fenda e bateu na tela como partícula. Até aí, sem problema nenhum. O que acontece é que quando o cientista abre a segunda fenda, é aí que ficamos quânticos. E é aí que as maluquices, as esquisitices da mecânica quântica começam a se fazer presentes. O que acontece quando se abre a segunda fenda? O elétron, um elétron, passa pelas duas fendas ao mesmo tempo. E a tela, que é colocada ao fundo, recebe uma onda. Vejam bem, ela não registra um elétron chegando, mas sim ondas. Que conclusão que nós podemos chegar a partir disso? Que o elétron, ele, a partir do momento que existe uma segunda fenda, ele se comporta como onda. Ele deixa de se comportar como partícula e se comporta como onda, passando nas duas fendas ao mesmo tempo, mostrando uma interferência construtiva na tela de medição. O que é uma interferência construtiva? Uma interferência construtiva mostra o pico de duas ondas em ressonância. O que isso significa no experimento? Significa que o elétron passou como onda nos dois buracos.
Que conclusão chegamos a partir desse fato? A primeira conclusão que se chega é que o elétron ele é consciente. E ele responde à vontade do observador. Então, o que o elétron entende? Que se o observador abriu duas fendas, ele quer que o elétron passe pelas duas fendas. Então, ele se comporta como onda para permitir que a realidade pensada pelo cientista fosse manifestada. Estão achando muita maluquice? Então vamos continuar aí com as esquisitices da mecânica quântica. Os cientistas muito intrigados com isso resolveram subir um degrau na experiência e criaram uma situação chamada de efeito retardado. O que é o efeito retardado? Através de equipamentos de medições complexos, uma fenda só estava aberta, o elétron passa por essa fenda como partícula, porque só tem uma fenda aberta, ele entende que o observador determina isso, quer que isso aconteça, e passa como partícula. Agora, o efeito retardado é quando o elétron passa pela fenda e o cientista, o pesquisador, abre a segunda fenda. E aí, meus queridos, é que a coisa fica quântica. Depois que o elétron passa pela primeira fenda e o cientista abre a segunda fenda, o elétron percebe a intenção do observador, ele volta no tempo. Vou repetir. Ele volta no tempo e passa de novo como onda. Vocês conseguem perceber a importância disso? Vocês conseguem visualizar as implicações que o entendimento dessa experiência pode trazer para a nossa vida? Pode trazer para a forma com que nós nos percebemos e nos relacionamos? Continuando aí o nosso raciocínio, isso mostra que o contínuo espaço-tempo é uma constante, ou seja, o experimento de efeito retardado da dupla fenda prova em laboratório aquilo que os mestres ascensionados nos falam, que no eterno agora tudo acontece ao mesmo tempo. Então nós temos uma experiência laboratorial com aproximadamente 200 anos aí de existência que prova por A mais B que o elétron é consciente, que ele responde à vontade e à intenção do observador e que o paradigma de espaço-tempo é uma ilusão. Pode ter parecido muita informação, meus queridos irmãos, mas vamos respirar profundamente, absorver esses conhecimentos e entender na vida prática o que isso muda. Porque dentro de um laboratório, você que está me acompanhando de casa, fala, tudo bem, no laboratório foi provado, mas o que isso traz para a minha vida? Então vamos por partes. O experimento mostra que o elétron tem consciência, ou seja, o universo todo é consciente. Essa mesa tem consciência, esse pedaço de papel tem consciência. A experiência prova isso. A experiência prova também que o elétron, ele, apesar de ter consciência, ele se submete à vontade de um observador, a partir do momento que o observador está num grau de consciência
mais elevado. Aí é que está o grande X da questão. Isso prova, por A mais B, que nós somos responsáveis por aquilo que nós criamos. Isso prova por A mais B, meu querido telespectador, que você é o grande responsável pelo que acontece na sua vida ou pelo que deixa de acontecer. E isso chama-se colapso da função de onda. Se vocês quiserem anotar aí esse nome, nós vamos falar muito disso e recomendo, meu querido irmão, que procure aí, faça o seu estudo paralelo em casa, mande as suas dúvidas, as suas mensagens, mande as suas conclusões aqui para o e-mail da TV Pax, que você pode acessar aí no site da TV Pax. Interaja conosco, porque esse programa é um programa que vai ensinar você a manifestar a realidade que você quer na sua vida, e a troca de informação é muito importante para a gente entender aí o seu processo e como que nós podemos ajudar você a se tornar um co-criador consciente. Co-criador consciente é o que o nosso querido Mestre Saint Germain tenta nos ensinar, que nós devemos criar a nossa realidade. Esse é o segundo passo. Por que que o Mestre Saint Germain ele nos estimula tanto a transmutar? Esse é o primeiro passo. A partir do momento que nós dominarmos o colapso da função de onda, não vai existir mais nada a ser transmutado, porque tudo já vai estar criado em perfeição, em harmonia, com o fluxo de abundância e de prosperidade do universo e com o momento consciencial evolutivo que você, meu querido irmão, está passando. Então, o colapso da função de onda é algo extremamente importante. E agora nós vamos assistir um breve vídeo de um físico que particularmente eu gosto muito. Ele chama-se Nassim Haramein. Um breve vídeo explicando a visão dele sobre o colapso da função de onda e sobre como você cria a sua realidade. In the context of my theory, synchronicity starts to make sense. Why is it that, like, all of a sudden, you need a certain type of lawyer, or you need a certain type of person to do this job, or and all of a sudden they show up in your field out of nowhere. You bump into somebody at the store, and next thing you know, you start talking to them. It's exactly the right person to do the job. Okay. Well, people that in the context of a standard model where everything is occurring as a result of random events, that is very unlikely. However, in the context of this theory, it makes absolute sense. That is, the vacuum is self-organizing everything. It's receiving all information, and it's feeding back the reality based on that information it receives. So an individual that becomes more and more aware of themselves, more and more aware of their relationship to the vacuum, more and more aware of their relationship to the field, is getting better and better at feeding information to the vacuum, and the vacuum is going to start becoming better and better at giving it the manifestations faster and faster and more accurate. So then the synchronicity the person is experiences are increasing. All of a sudden, they think of something and it happens, but it's always a little different than what you imagine. And that's because what you feed to the universe comes back to you modified, because it has got modified from everybody else feeding things to the vacuum. So it's really important to know that you're creating your reality, but as well that reality is creating you. There's a feedback, so that there's an absolute coordination of creation being occurring as a result of the structure of the vacuum. It is coordinating all events, and
and higher you get in the structuring, in the crystalline nature of the vacuum, better you get at structuring the vacuum the way you want it, easier it is for all these coordinations to occur and the synchronicity goes through the roof. Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Muita calma. Nós vamos aqui, ao longo desses momentos quânticos semanais, nós vamos explicar, desmistificar muita coisa e fazer vocês entenderem que a mecânica quântica, na verdade, ela é simples, a partir do momento que ela é sentida, que ela é experienciada. Sentir, sentimento, isso é a chave do que nós vamos estar estudando aqui. Por quê? O universo é um campo eletromagnético. Ele devolve o que você emana. E o nosso coração é provado que ele tem um campo eletromagnético muito mais potente do que o cérebro, do que o pensamento. Então, meus queridos, por que as pessoas não estão conseguindo criar a realidade delas? Ou estão criando num nível inconsciente e subconsciente? Porque elas não estão sentindo o que elas querem que seja criado. Na minha opinião, o melhor físico quântico que já passou pelo planeta, ele passou aproximadamente há 2000 anos atrás. Ele utilizou o nome enquanto ele estava encarnado, o maior físico quântico que eu conheço utilizou o nome de Jesus, e depois que ele ascendeu, ele utiliza o nome de Jesus Sananda. Um dos maiores ensinamentos que ele deixou foi que agradeçam como se vocês tiverem recebido. O verbo receber, conjugado no passado. Agradeçam como se vocês estiverem recebido, que vocês receberão. O verbo receber no futuro. Metaforicamente, o que nosso querido mestre Sananda quis dizer? Visualize e sinta como se a graça já estivesse alcançada. E ela se manifestará na sua realidade. Trazendo isso para o conceito da física quântica, crie a sua própria realidade a partir do sentimento. O sentimento de que ela já está em vias de manifestação. E vou dar uma ótima metáfora aí. Quando você vai num restaurante, você pede o prato, você não tem dúvidas de que o prato vai vir. E ele vem. Agora, você pede o prato. E se a cada 2 minutos você for na cozinha e perguntar para o chefe ou para o primeiro cozinheiro, e aí, como é que está o processo? Como está o processo? Você vai ver que o seu prato vai demorar muito e quando ele vir não vai ser do jeito que você gostaria que ele viesse. A manifestação, a cocriação, funciona da mesma forma. O colapso da função de onda funciona da mesma forma. Um pensamento vai gerar um sentimento, e esses dois, formando um polo magnético, vão manifestar o que vocês gostariam. Trazendo isso para o dia a dia, se você quer manifestar um carro na sua garagem, você visualiza esse carro na sua garagem. E se a cada 5, 10 minutos você vai e abre a garagem, sabe quando esse carro vai ser manifestado? Jamais. Jamais. Você está congelando o colapso da função de onda, o processo de cocriação e manifestação, emanando uma informação contrária de dúvida, de ansiedade, de limitação.
Voltando às palavras do Mestre Jesus, agradeçam como se já tivessem recebido e receberão. Sintam que a graça, sintam que a realidade já está manifestada e ela vai ser manifestada dentro do tempo de Deus e dentro da grande obra. Então, convido vocês aí a fazerem um experimento todos os dias de manhã, quando acordarem. Agradeçam ao dia de vocês que já está criado e comecem a criar o que vocês gostariam que acontecesse naquele dia. Mas não só com pensamento, com o sentimento. Lembre-se que o pensamento ele serve para gerar um sentimento. Então, se você tem uma reunião naquele dia, não pense só na reunião dando certo, mas traga o sentimento para dentro de você. Como você se sente ao final de uma reunião de sucesso? E passe a experienciar isso. Sem dúvida nenhuma, vocês vão manifestar a realidade no dia de vocês, porque o elétron não tem outra opção, a não ser colapsar a função da onda de quem observa. O elétron não tem opção. Eu vou fazer uma analogia, que por mais absurda que pareça, vocês vão ver que na essência ela é assim. A caneta. Eu posso não conhecer a lei da gravidade, posso não acreditar na existência dela, mas se eu soltar, ela não tem opção, ela cai. O elétron da mesma forma. Ele não tem outra opção senão colapsar a função de onda de quem observa. Então, fica aí a minha reflexão para o momento quântico de hoje. Eu tenho aqui uma pergunta, que foi enviada pelo Daniel Gomes Barrios Garrido. A pergunta dele é: Irmão Flávio, a experiência da dupla fenda já foi realizada sem a gravidade? Querido irmão Daniel, agradeço aí muito a sua pergunta e brevemente antes de encerrar o programa, a resposta é não, porque se fizermos isso vamos eliminar uma das variáveis da equação. Para vocês entenderem todo esse universo que nós vivemos, a malha que nós vivemos, ela depende, esse formato depende da união de 4 forças. A força nuclear forte, a força nuclear fraca, magnetismo e gravidade. Então a força nuclear forte é a força que gruda o próton no nêutron. A força nuclear fraca é a que move o elétron. E isso cria um campo eletromagnético que gera a gravidade. Então, respondendo à sua pergunta, meu querido irmão, nesse paradigma dimensional que nós vivemos, a estrutura não permite que o experimento seja feito dessa forma. Quem sabe aí nos planos superiores, nas esferas superiores, nas faixas vibracionais onde a estrutura molecular é outra, esse experimento já esteja sendo feito sem a força da gravidade. Agradeço aí a pergunta, mandem outras perguntas e ficamos aí com mais um momento quântico. Agradeço em nome da minha divina presença eu sou, a permissão que vocês, queridos irmãos, nos deram de entrar nas suas casas, nos seus locais de trabalho. Estudem os termos colapso da função de onda, e no próximo programa nós vamos estudar um outro fenômeno da física que chama efeito Zenão. É o efeito que explica por que a cocriação, o processo de manifestação, ele é congelado. Muitíssimo obrigado. Obrigado a Mestre Saint Germain e Arcanjo Miguel. Um beijo no coração de todos e até a próxima semana com mais um Momento Quântico. Padme Hum, Om Mani Padme Hum.
Eu vi mamãe, Oxum, Nakashu,